desliga os default template e pode dar OK. Aí a gente vai cair nessa próxima janela que é o New Drawing. Tá? O New Drawing, ele tem algumas opções aí de use template, empty with format. Nós vamos usar esse cara aqui, ó, no specify template, empty with format. E o format, nós vamos ter que dar um browse aqui, ó, procurar esse cara, e aí você vai usar aquele formato que você copiou daquela pasta do servidor dentro do seu login. Você não pode usar o que está no login, não pode usar o que está no servidor, você tem que usar o do seu login, senão você vai estar usando o arquivo genérico. Você tem que puxar aquela pasta toda. Tá? No meu caso, eu tenho ela dentro do meu login também. Ó. Ela está aqui, ó, formatos CREL 2.0. E eu vou utilizar A3. Tá? Ele já sabe que é para eu usar esse modelo, que é o modelo que está aberto, mas se não estivesse, poderia dar um buscar aqui e abrir a peça por aqui. Mas na realidade eu sempre faço esse processo para não dar conflito. Tá? A3, aí eu vou dar OK. Nesse instante, ele já mudou a interface e começou a me perguntar aqui, check by. Quem fez a checagem do desenho? No caso de vocês, se vocês forem fazer a execução da peça, do trabalho, vocês vão colocar que é o gerente. Tá? Você vai colocar aqui, ó, check by, eu vou colocar que foram os alunos que fizeram a checagem do meu desenho. Ou clica no V ou dá Enter. Data de checagem. Pode ser hoje ou pode ser uma data que vocês vão conferir junto a ele quando que ele vai conferir esses desenhos. Eu vou colocar a data de hoje. Então isso é muito relativo ao tempo de trabalho. Vou dar Ctrl C porque eu vou ter que usar novamente isso aqui. Desenhado por mim. A data de hoje. O nome do desenho. Normalmente aqui você pode repetir o nome da peça. No meu caso aqui é o EX_05 classe 61. Tá? E vou confirmar. Quando eu coloco todas essas informações, aparentemente não está pronto. Mas se eu der um zoom aqui, ó, olha lá, ó, aprovado por, data, desenhado por, formato, escala, o logo da alfa, o título e o número do desenho. Tá? Bom, tudo bem. E agora? Agora eu tenho que começar a trazer essas informações, que já são os passos de começar a trazer as vistas. Tá? Normalmente a gente começa pela vista frontal. Só que o software ele está configurado ainda para padrões americanos, europeus de configuração de desenho. Ele está trabalhando aí no terceiro quadrante. Quando for fazer a projeção das vistas, vai estar errado. Tá? Então, antes mesmo de eu começar a trabalhar agora aqui nesse cara, isso é fundamental, eu tenho que vir aqui em Prepare, Drawing Properties. Se não fizer isso, você vai ter o dobro de trabalho para configurar sua folha, tá? Drawing Properties. Aí vai abrir aqui essa janela e você vai ter que trabalhar no Detail Options e vai clicar aqui em Change. Bom, aqui é uma parte administrativa do software. Você consegue acessar isso aqui também para o part, para o assembly. Então aqui por exemplo, minha peça, queria parametrizar ela em tal e tal e tal coisas. É aqui que você vai acabar achando esse tipo de informação. Seria o Tools Options, tá? Só que ele é muito dividido para cada um dos módulos que você tem que chegar aí para cada uma das coisas. Primeira coisa que a gente pode fazer é aqui na busca, digitar Pro. E aí ele já vai te dar um Projection Type aqui, ó. Que é o tipo de projeção. Aí você vai vir aqui no Value e vai trocar de Third Angle para First Angle.
dá ADD change. Ele já trocou aqui e colocou um status de que você modificou isso. Tá? Outra modificação, digita... Aqui eu não lembro. Tem que ir lá para baixo. Drawing Units. Está trabalhando o desenho técnico em polegada. A gente não usa polegada no Brasil. A não ser que você seja meio louco. Tá? Mas você vai trocar esse cara aqui, ó. Clique em Drawing Units. Value. Milímetros. ADD. Ok? Já modificou aqui também, ó. E outra coisa que é importante fazer a modificação é o tamanho das letras que vão vir junto aos desenhos. Por exemplo, o tamanho das cotas, o tamanho da informação da escala, o tamanho dessa letra. Como estava em polegada, ele estava falando para ele colocar aqui, ó, test white 0.15. Estava em polegada, né? Se eu colocar 0.15 milímetros, vai ficar um bizorrinho, você não vai nem conseguir enxergar, tá? Então, você tem que clicar aqui e modificar esse valor entre 2 e 3 milímetros, tá? Que é o tamanho que vai ficar legal na folha. Eu vou colocar 3, ó. Mas lembrando, a qualquer momento você pode vir aqui e modificar isso. Ele sempre vai deixar aqui ativo o valor default para você ter como referência. Tá? E aí agora dá OK. Mudou alguma coisa aparentemente? Não, não vai mudar nada. Você mudou a engine lá do software, que vai possibilitar trazer essas informações agora de forma correta. Tá? O que vai acontecer agora? Eu preciso começar a trazer as vistas. Então, botão direito aperta aqui, ou General. Tá? Ele vai acabar caindo aqui, ó, no mesmo Insert General View. Cai na mesma janela. E aí pode dar OK. E agora? Não aconteceu nada. Tem que clicar na tela dentro da folha. Aí ele já vai trazer a vista no Drawing View, no View Type, que é a primeira categoria aqui, ó. E no View Type, a gente pode escolher qualquer uma das vistas pertinentes ao objeto. No meu caso, eu já vou trazer Front View, tá? Vai ser a primeira vista que eu vou trazer. Normalmente é esse padrão: frontal, superior e lateral ou vista em corte. E aqui a gente vai jogar a perspectiva, tá? Front View. Agora, eu posso e devo trocar aqui no View Display Style, que é para falar se está em wireframe, que é para falar se está em hiding. Ele deixa as linhas um pouco mais fracas, as linhas tracejadas. Se está em no hiding, só o que realmente aparece. Se está em shading, ou se está em shading with edges. Tá? Então você vai ter que escolher e ver direito como que o seu desenho está sendo impresso aí na folha de dados. Nesse caso aqui, você pode estar acessando a qualquer momento isso aqui para ver qual que é a melhor opção para aquele modelo que você está fazendo. Daí eu vou dar OK. E já de cara, quando eu estou clicando nesse cara aqui, eu estou dando uma olhada na escala dessa vista e está 0.037. Tem alguma coisa errada com o modelo. Você fala, beleza, volto lá clicando no botão direito na vista de propriedades e vou em escala da vista. Ele adotou isso aqui, não sei porquê, mas na realidade eu quero escala 1 para 1. Ó. Eu quero 1 milímetro da folha seja igual 1 milímetro do modelo. A hora que eu der apply, putz, tem alguma coisa errada aqui. O que está errado? A escala da peça. A peça foi desenhada em polegadas e na realidade eu estou querendo documentar ela em milímetros. Então eu tenho agora e vou ensinar para vocês como fazer essa conversão. Provavelmente vai ter alguma peça que vai estar em polegadas do trabalho de vocês.
Quem que começou o exercício aí, a peça, e esqueceu de desligar o template? E não colocar lá NS, design, e começou a fazer isso? A cara do Todo mundo lembrou de colocar que era em milímetros? Eles não vão saber agora. A hora que abrir aí todas, vocês já vão ter uma noção. Beleza. Eu vou deixar assim, tá? Agora ela está na escala 1 para 1. Entretanto, eu tenho que voltar lá para o modelo. Ó. Vou clicar aqui nas pastinhas e voltar lá no modelo. Tá? E aí o que eu vou fazer? Isso é importante, hein? Eu vou lá no Prepare, Model Properties, não é mais Drawing agora, eu estou trabalhando no modelo. E no modelo, eu tenho aqui um tal de Units. Tá? Vou em Change. No Creo, ele não só tem uma medida padrão, mas ele vai deixar uma unidade que relaciona aí comprimentos, massa, tempo e temperatura, tá? Por isso que ele deixa MN, NS, tá? No caso aqui ele está trabalhando em milímetros Newton por segundo, tá? Mas você pode trocar isso aí clicando em New e criando sua própria unidade. É lógico que você não pode inventar metros por Pascal por dia, né? Então você tem que fazer coisas que existem, medidas, padrões que já existem. No nosso caso aqui a gente quer milímetros, vou utilizar esse aqui, que é um que a gente já utiliza, e vou clicar em Set. Quando eu clico em Set, ele fala, opa, pera aí, tio, presta atenção, você quer converter uma unidade em 25,4 milímetros, ou você quer falar que uma unidade que você está trabalhando agora vai se transformar em 1 milímetro? Eu quero a primeira ou a segunda opção? A segunda. Porque senão ele ia deixar a peça do mesmo tamanho. Ele só ia mudar a nomenclatura na hora de você fazer modificação dentro do modelo. Mas é coisa que a gente nem vê porque a gente só trabalha numericamente. A gente não fica pondo a simbologia em polegadas. Então eu quero falar que a peça agora, o que eu desenhei lá em polegada, vai se transformar em milímetro. Então, 1 polegada vai virar 1 milímetro. E não 1 polegada vai virar 25,4 milímetros. Então, é a segunda opção. Interpret Dimension. Dá OK. Ele vai fazer uma baboseira aqui que a gente não vai ver mudar nada. E pode dar Close aqui. Já está em milímetros. Outro jeito de diminuir a escala é você tirar o zoom 8 vezes, tá? Agora está em milímetros. Não mostra não. Tá? Então, mentira, tá? Não mexer aqui não muda nada. Só tá mudando a visualização. Né? Que maldade seria. Quando eu voltar lá pro meu arquivo, olha que maravilha, ó. Por se tratar de um software PLM, de gerenciamento de informações e integração entre os módulos, como a peça já está linkada, ele já entendeu que era para diminuir. E já diminuiu, inclusive. Até eu troquei de tela, ele já diminuiu. Aí eu tenho essa frase aqui do Scale, que eu posso deixar ela aqui em algum lugar, referente a essa vista. E você vai ver que quando eu clicar aqui e tentar arrastar, não vai dar. Porque tem esse Lock View Movement. Ou você clica e segura e desliga, ou você vem aqui e desliga esse cara, agora você consegue colocar ela onde você quer. Ó. Tá? Aproveita bem o espaço da folha, tá? Os modelos de vocês têm que colocar todos eles em 1 para 1 na folha, tá? As vistas principais. O único que a gente vai colocar na escala 1 para 2, ou seja, meio, é a vista em perspectiva. Porque ela provavelmente não vai caber 1 para 1, tá? Então você vai deixar 1 para 1 todas elas e depois você vai jogar a perspectiva em meio. Pode seguir a folha que a gente tem. Não, tem que seguir a folha que vocês têm.
Tem que seguir. Algumas medidas, vocês vão ver que a gente vai dar uma desprezada, porque aquela folha de dados foi gerada no CATIA. E essa folha de dados, ela inclusive vai ficar diferente em algumas questões de linha pontilhada, porque é outro tipo de documentação agora. Tá? Mas aí a gente vai negociando isso aí. Agora eu preciso de uma vista, que é um rebatimento dessa vista aqui. Eu preciso olhar por cima agora o produto. Você poderia pensar, clico direito aqui, Insert General View, clico, venho aqui em Top, Front, sei lá o que, e coloco. Não, você não pode fazer isso, porque corre o risco de ficar desalinhado a projeção das linhas. Então agora, a próxima vista é uma vista em projeção. Ou clica botão direito em Insert Projection View, ou clica em cima, deixa ele selecionado e vem aqui, ó, em Projection. Dá na mesma. Create a Projection View. Aí você vai clicar aqui embaixo, ó, você vê que ele já sai na projeção, para qualquer um dos lados. Ó. E batizo onde eu quero. Agora eu já tenho ela olhando por cima. Se eu estivesse trabalhando no terceiro quadrante, essa projeção iria vir eu olhando a peça por baixo. E não é assim que a gente trabalha aqui. Tá? Tem que ser frontal, superior e lateral. E não frontal, inferior, né? Vista de baixo e lateral. Tá? Nesse caso aqui, eu também preciso e posso clicar em propriedades e modificar aqui View Display e vou ver aqui o Hiding, por exemplo. E agora eu posso puxar aqui novamente a vista lateral. E essa aqui eu também vou colocar ela clicando no botão direito. Seleciona, botão direito, propriedades. Vou colocar ela também. Essa aqui pode ser até em wireframe. Para mostrar bem os curvos. Tá? E a perspectiva, como que faz? Segura o botão direito, General View, ok, clica e vem aqui em Standard Orientation. Não. Por que ele está trazendo? Aí também. Tá vindo, entretanto, ela tá vindo com aquela escala maluca lá. Tá? Então vou colocar custom aqui, vou colocar 1 para 1. No meu caso vai caber, ó. Tá? Vou colocar isso aqui, ó. E é legal na vista em perspectiva, por se tratar de um desenho de proporção espacial, eu gosto de deixar ele aqui com shape with edges. Ele vai mostrar as arestas também. Olha que legal. Ah, mas tá ficando esses besorros aqui, ó. PRT CSIS def. Isso aqui, se você não desligar aqui, ó, CSIS, tá? São as coordenadas aí do sistema, vai aparecer inclusive na impressão. Só que você desliga e clica, não aparece. O Creu, você tem que toda hora ficar fazendo modificação e dar um para trás e para frente no zoom, ó. Porque a placa continua deixando informação antiga. Então, sempre que você fizer alguma alteração, dá um zoom, vai e volta, que ele vai arrumar isso, tá? Então aqui a gente aprendeu a fazer a plotagem das vistas, ok? E agora medidas. Como que eu faço? Tem um jeito que é muito simples, que é clicando no botão direito, Show Model Annotations. Bom que ninguém está anotando, isso é muito bom. Estão filmando ali, professor. Tudo bem. Tá? Show Model Annotations, ele vai trazer todas as medidas utilizadas para fazer essa parte do desenho. Eu prefiro trazer todas do que ir clicando de uma em uma e escolhendo quem que eu vou trazer. Então eu vou trazer todas, tá? E vou dar Apply. Pronto. Veio assim, só que eu não posso deixar assim, né? Eu tenho que organizar e ver quem que vai servir. Clica em cima do número, 50 serve para mim. Aqui
aqui, ó, eu tenho 25, mas eu também tenho outro 25. Está redundante, vou apagar uma delas. 15 é a distância do eixo. 30. Beleza, esse 30 eu poderia deixar nessa vista aqui. Esse 15 também, mas eu não sei se nessa vista vai ter essa informação. Então vou deixar aqui mesmo. 50. E esse diâmetro de 15, que é do furo, eu não sei se ele vai aparecer em outra vista. Como eu estou usando meio que tudo no automático, eu vou deixar por enquanto. Se ele aparecer em outra vista e ficar mais fácil o entendimento, eu deixo para ficar com ele em outra vista. Tá? Aí eu apago ele aqui. Outro. Botão direito, Show Model Annotation. Confirma. Confirma. Ok. O que eu tenho agora? Eu tenho esse raio, tenho essa medida aqui, tenho entre-eixo, tenho um 5 aqui que eu não sei de onde está vindo, mas ele é a altura do chanfro, e tenho esse 20 aqui. É muito importante você não deixar a linha cruzada, por exemplo, assim, ó. Sempre do maior para o menor, ó, maior, menor, se tivesse o menor. E cotas que estão relacionando medidas complementares, é importante você deixar elas alinhadas, ó. Ele até vai travar, ele vai dar um snap aqui, ó. Nunca deixar assim, ó. Tá? Isso vai facilitar você enxergar que o total da peça aí tem 60. Ok? Então é muito fácil cotar. E agora eu vou fazer essa última aqui, Show Model Annotation. Ele foi muito feliz, né? Me deu uma medida. Tá? Que é a medida de entre-eixo aqui. Tudo bem. Tá? Ah, mas eu quero alguma medida que não está no desenho. Não veio automaticamente. Como que eu faço isso? Você vai lá em Annotate, Dimensions, e eu clico 1, 2, botão do centro. É igual tirar medida no sketch. E aí você coloca as medidas que não veio automático. O que pode acontecer e vai acabar acontecendo dependendo do estilo de modelagem. Você fez lá um volume. Aplicou um furo aqui, ou com sketch ou com roller. E na hora de varar esse furo, você não colocou lá que era up to next, the first limit. Você colocou uma medida, que aqui por exemplo tinha 50, você falou, vou colocar 51, vai varar. Vou colocar 1000, vai varar. O que vai acontecer? No software ele vai entender que isso aqui não veio aqui e parou aqui. Ele vai criar uma medida no drafting desse volume aqui. Então pode ser que apareça uma medida aqui de 250. Você fala, puta, mas de onde que está vindo essa medida? É desse volume fantasma cortante. Aí você vai usar para pagar isso. E muitas vezes você precisa dessa dimensão aqui e não veio. Aí você tem que tirar ela na 1, igual eu acabei de mostrar. Tá? Ah, o que muda aí? Relativamente não muda nada. Isso aí é assim e assim será. É a parte de documentação. Tá? Beleza, mas tem alguns desenhos, Michel, que essa vista aqui não tá assim, ela tá como se fosse uma vista em corte. É como se eu tivesse cortado aqui e estivesse mostrando o corte dessa vista. Como que eu faço isso? Agora é um pouco mais complicado. Vocês querem fazer um pouco até aqui e eu mostrar o corte depois, ou já mostro pelo menos uma vez, depois eu repito? Tá. Então tá bom. Então vamos lá. Volto aqui para layout. E agora é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Vou apagar essa vista. Vou gerar uma outra projeção idêntica, ó, projection, e vou clicar. Até aqui está igual. Eu só estava enxergando os furos porque eu troquei o modo de visualização. É como se eu estivesse enxergando linha pontilhada igual eu fiz na lousa lá. Mas essa vista aqui eu quero que ela seja um corte. Eu vou cortar a peça aqui, ó. Então eu vou clicar botão direito na vista de projeção.
vem em propriedades, vem em sections, seções, section options, vou colocar 2D cross sections, e aqui eu vou clicar em adicionar aí essa vista de seção. Pode ser planar, simples, done. Quando eu clico em done, ele vai dar uma informação ali, ó. Coloca o nome dessa vista em corte. Normalmente corte a gente chama com letra. Esse é o corte A. Aí ele vai gerar um corte AA. Então eu vou colocar em maiúsculo aqui A. E dou um validar. Aí ele está me perguntando ali qual que é o plano, Michel, que você vai cortar. Aí eu tenho que vir nessa vista aqui, ó, por exemplo, e selecionar esse plano aqui, ó, que é um datum. E tá? Ah, não mudou nada. Tem que dar apply. Agora eu tenho a vista em corte. Tá? Não mudou nada, mas agora eu tenho a vista em corte. E tá aí. Eu tenho agora esse corte aqui, essa vista, mas está faltando a indicação do corte. Aí você tem que selecionar a vista e clicar em Arrows, que é para você adicionar aí a indicação de onde foi cortado. Quando eu clicar aqui, ó, já apareceu AA. Daí eu preciso, logicamente, remanejar algumas coisas para não ficar tosco aqui, né? Mais perto. Tá? Tem o corte AA aí. Ah, mas está esquisito. Realmente. Você não sabe de onde está vindo, mas a seta está mostrando que é para esse lado, né? Você pode trabalhar o test style aí, mudar o tamanho da setinha, e aí tem tudo mais. Se você não fizesse aquelas configurações iniciais, esse texto aqui, ó, ele ia estar muito pequeno, pessoal. Ele ia estar lá, lembra? 0,015. Tá? Agora ele está com 3. Ah, mas eu não posso ir pondo na unha depois? Até pode, mas você vai ter que todas as informações ficar trocando o número do valor dessa forma. Tá? E agora esse cara aqui ele vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Se eu clicar aqui Show Model Annotation, ele vai trazer as mesmas cotas e eu só tenho que reordená-las e retrabalhar isso aqui como que vai ficar disposto na folha. Tá? Beleza, fiz todo o trabalho e agora eu preciso salvar. Né? Preciso documentar isso aí para eu poder salvar. Como que eu faço esse save? Uma coisa importante, você ter o arquivo do CREL salvo para você modificar se tiver necessidade. E para entrega, você vai ter que entregar em PDF. Tá? Que é uma linguagem que todo mundo abre. Como que você salva em PDF? Você pode pensar, ou até ter aí o seguinte pensamento, que deveria ser o certo, né? Que é só clicar em File, Save As, aí você vai dar um Save a Copy e gerar esse arquivo, que é o arquivo de extensão para salvar no CREL. E também tem o Export aqui. Tá? E aí você já ia clicar direto em Export aqui. Mas se eu fizer isso, sem fizer uma configuração ali, ele vai zoar algumas fontes. Ele vai deixar essas fontes maiores, ela vai extrapolar a linha. Então, antes de eu salvar, eu tenho... Esse número aqui ficou errado, deixa eu voltar lá. Não é essa escala. Escala 1. Escala da folha é sempre 1, tá? O que muda é a escala do desenho, nunca a escala da folha. Vou lá em Export. Vou em PDF e aqui eu tenho Settings. Em Settings, eu tenho que vir na barra aqui, ó, Content. Na parte Fonts, ativar Stroke All Fonts.
Ele está falando aí que ele vai deixar exatamente o texto do jeito que está na tela. Ele não vai inventar moda e buscar parâmetros lá nas propriedades do desenho. Então, aqui ele vai deixar o texto e você dá OK. Agora sim você pode clicar lá em Export. Eu vou jogar o meu aqui dentro da pasta Drawing, você salva aí onde você quiser. Quando ele salva, ele já abre um preview para você. Ele já vai abrir o PDF aí para te mostrar como que ficou. Pronto. Não imprimir isso aí não só trazer assim. Não precisa imprimir, é só trazer o PDF na pasta. Não precisa não. Aí, ó. Tá aí o desenho certo. Custo grande cacete. Tá? E aí, você manda esse arquivo para qualquer pessoa, ela vai ter isso aí em alta resolução. Ó. Se der um zoom aqui, ó. Tá? Beleza? Então agora, vamos à obra.